ahead. Shaking away. Time is gone, the song is over, for that's something more to say.
Agora sim! Os caras ainda já deixaram uma videoaula aí pra galera estudar ainda. Que massa, cara. Pessoal, agradecer, viu, Nico? Brigadão. Pô, Você que é já isso, é a gente sócio que aqui do agradece, podcast, pô. né? Hoje estamos juntos, só não toque. Sim, cara. Se sinta sócio também, as portas abertas sempre pra você aí. Obrigado. Algum projeto novo, alguma coisa, né? Tiver aí, procura a gente. Pode venha trazer divulgar ela, aqui pode pra- trazer o Sica com a Dona Flor e o Jacó Isso, também pra vamos falar